vamos receber o presidente da Juventude Nacional do Podemos, Felipe Madruga, que é potiguar. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. É uma grande satisfação, Robson, estar aqui no seu programa. Você que é um dos jornalistas que eu mais admiro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito legal. Muito obrigado. Eu iniciei a nossa entrevista perguntando o que é que te motiva a militar, a entrar na política, a estar tentando participar de alguma forma, mesmo diante de tudo isso aí que nós estamos observando no cenário brasileiro. Bem, Robson, eu acho que é uma questão primeiramente de responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade com o nosso futuro, com o futuro do nosso país, para não ser refém do sistema que está aí. Eu sou estudante de Direito, eu trabalho no escritório lá em São Paulo e, paralelamente, por vocação, por paixão também, eu exerço uma atividade política e que acabou, hoje eu estou como presidente nacional da Juventude de um partido Podemos, é uma grande responsabilidade de conduzir ao lado do pré-candidato ao presidente da República, Álvaro Dias, uma agenda para o país, uma agenda para a juventude brasileira. Qual a importância da participação da juventude no processo político? Bem, Robson, a juventude brasileira tem uma responsabilidade fundamental com a renovação da política. O jovem, primeiro, pelo compromisso que ele quer para o Brasil, que ele vai ver no futuro. E segundo, pela renovação das ideias. A juventude tem um papel fundamental em estar renovando, estar provocando, obrigando aos atuais mandatários que renovem, que busquem novas alternativas e soluções para o país. Então, se o jovem participa, pressiona os atuais mandatários a renovarem e a buscarem soluções para os problemas reais da nossa nação. Você é daqui da nossa terra, mas está convivendo em São Paulo. E aí eu pergunto, acho que possivelmente, eu acredito que você deve estar convivendo com presidentes ou membros de juventude de outros partidos. Há este sentimento também em relação a outras agremiações partidárias? Robson, isso varia. Eu, de fato, convivo com presidentes de juventudes dos mais diversos partidos, tanto do Estado de São Paulo como a nível nacional. Algumas siglas, alguns partidos, de fato, têm essa preocupação de renovação, de fazer um movimento político, de transformação. Outros já estão mais acomodados, digamos assim, com a política tradicional. Então, acho que isso varia do partido, isso varia da liderança partidária. Hoje, a presidente do meu partido é uma jovem, mulher, de 30 e poucos anos, muito jovem, presidente nacional de um partido. Então, ela é totalmente comprometida com a Renata Abreu, deputada federal, né? Renata Abreu, deputada federal, inclusive, esteve com você oportunamente. Entrevistamos na 96 FM há alguns meses atrás. E aí eu lhe pergunto, com relação ao que você chama de política tradicional, a forma tradicional de fazer política, o que é que você considera como sendo essa maneira tradicional? Bem, Robson, a forma tradicional de fazer política é o apego com o passado, né? O apego com as ideias antigas, com a falta de renovação, inovação e o compromisso. O que você considera uma ideia antiga? Robson, diversas coisas, como, por exemplo, a desconexão com a sociedade, com os anseios populares. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Congresso que está totalmente desconectado com a falta dos anseios da população. Um exemplo claro de ideia antiga é o Toma Lá da Cá, o balcão de negócios que se instalou na política nacional. As pessoas, por exemplo, as agências reguladoras brasileiras, muitas delas não estão preocupadas com a verdadeira importância de uma agência reguladora, em sim em ocupar determinados espaços para fazer política. É esse balcão de negócios, esse Toma Lá da Cá da política brasileira que precisa acabar. Precisamos encerrar esse aparelhamento do Estado, como se o Estado fosse o grande provedor. Na verdade, é preciso falar isso, pontuar muito bem, Robson. O melhor Estado é aquele que atrapalha menos o cidadão. O melhor Estado é aquele enxuto, que vai atrapalhar menos o empreendedor. Porque quem gera riqueza, quem gera emprego... O problema está no Estado ou em algumas pessoas que gerem o Estado? Digamos que o Estado é reflexo dessas pessoas que gerem o Estado, digamos assim, né? O Estado é uma opção política. Quando se fala em Estado mínimo, eu acredito que nós já temos um Estado mínimo. O problema são as distorções. Você ter, por exemplo, digamos, um professor que ganha em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 e você tem um juiz que ganha 25. Então, isso é uma distorção gigantesca. Por que é que um juiz vale mais que um professor? Né? Onde é que está escrito isso? Por que é que um desembargador que ganha 35 mil vale mais que um policial que ganha 3? Concordo plenamente. Né? Então, assim, eu acho que o Estado brasileiro precisa ser rediscutido. E, para você ter ideia, nós temos a metade de tudo que se arrecada de imposto no Brasil vai para pagar juros da dívida.
então o dinheiro está indo para o lado errado ou é o Estado que está grande? Não, a gente está pagando imposto. Agora, para onde é que está indo? Para os bancos? Esse é que é o problema, né? Não, perfeito, Robson, concordo com você. Inclusive, hoje, nas nossas discussões de plano de governo, a gente fala em refundação da República. E o que seria essa refundação da República? É reorganizar o Estado brasileiro, é fazer as reformas que são necessárias para o Estado brasileiro. A reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, de forma séria, discutida com a sociedade. O que aconteceu agora no governo Temer, é que o governo Temer quis empurrar algumas reformas goela abaixo do povo brasileiro, sem discutir com a sociedade, quis impor. O governo Temer, Robson, utilizou o balcão de negócios da política brasileira. Muito claramente. Muito claramente, e por isso que o senador Álvaro Dias hoje é questionado, porque ele votou contra a reforma trabalhista. Mas ele votou contra a reforma trabalhista para marcar posição que não aceitava o balcão de negócios que foi instalado em Brasília. A troca de ministérios, o Podemos, para você ter ideia, expulsou 2 deputados federais do partido que aceitaram assumir ministérios no governo Temer. Essa temática, inclusive, é muito importante. Eu escrevi um artigo, né, que foi apresentado na Cientec ano passado e eu vou apresentar no final do mês agora, na Austrália, no Congresso Mundial de Ciência Política. Uma análise de Maquiavel sobre essa história. Será que os fins justificam a corrupção? Será que, em nome de salvar o Estado ou conduzir políticas públicas importantes para a nação, será que justifica esse governo de coalizão onde você fatia todo o governo, dá um pedaço para cada partido e cada um tome conta? Será que justifica praticar corrupção, mensalão, para você manter esse pessoal todo, né? Não, com certeza, Robson. Independente do partido, né? Com certeza, esse aparelhamento estatal, esse uso da máquina pública em benefício pessoal, partidário, esse patrimonialismo tão tradicional em nosso país, ele é o câncer. E digo mais, ele anda de lado a lado com a corrupção. E sem sombra de dúvida, Robson, a corrupção é o grande mal desse país. Não tem como a gente pensar em investimento, em desenvolvimento econômico, sem pensar em combate à corrupção. Sabe por quê, Robson? O investidor estrangeiro ou o investidor nacional, em vez de investir, em vez de produzir, de montar sua indústria, ele não vai colocar esse capital, alocar esse capital dessa forma. Então, muitas vezes, por exemplo, a corrupção, essa descrença com o país, ela influencia na nossa alta taxa de juros. E é muito mais benéfico, digamos assim, do ponto de vista econômico para o investidor, aplicar no mercado financeiro, especular do que produzir. Mas, na verdade, acho que é um equívoco aí. Eu acho que aqui é muito melhor de se investir para o estrangeiro. No mercado financeiro. Não, eu estou falando de capital produtivo. Sim, no produtivo. Eu estou falando em produção, geração de emprego, nada contra o capital financeiro. Que é mais seguro, inclusive. Você até pode ganhar menos no rendimento do capital produtivo, mas você tem mais segurança no investimento, você gera emprego e renda, você tem compromisso com o país, com o Estado, com a nação onde você está se instalando, né? Perfeito, Robson. A gente só vai ter o Brasil... O financeiro não tem pátria. Perfeito. Exatamente. E existe fuga de capitais quando tem descrença com o país. Isso. Então, assim, o Brasil e o Rio Grande do Norte, nosso estado, nosso querido estado, sou filho daqui, me orgulho muito disso, ele só vai se desenvolver, só vai crescer, só vai quando tiver geração de emprego e renda. E acompanhado disso, uma moralização da política nacional e da política local. Então precisamos deixar e acabar, romper com a politicagem, iniciar, participar, e é isso a minha motivação, com a política, com P maiúsculo, né, que é o projeto, agenda, reorganização de Estado e nação. Muito bem. O papo bom vai-se embora rápido, né? Entrevista boa, mas eu quero mandar um abraço para o pessoal que está em casa nos acompanhando, o pessoal que mandou participações, alguns concordando, outros não concordando com o que a gente comentou no início, né? Mas cita alguns nomes que não dá para falar o que cada um disse aqui. Os nomes agradecendo a participação do Pedro Costa, Expedito lá de Igapó, Raquel de Parnamirim, Paulo Nova Parnamirim, Hugo Dionísio de Ponta Negra, e mandar um abraço também para Rafael, que está em São Gonçalo do Amarante, para Tayane, que está nos acompanhando lá em Macaíba, e Fredson lá em Extremóis, a turma toda nos acompanhando. Muito obrigado, Felipe Madruga, pela sua presença. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Obrigado, Robson. Uma grande satisfação. Cumprimento o povo do Rio Grande do Norte e vamos participar, principalmente os jovens do Estado. Vamos ficar atentos, vamos pesquisar sobre cada candidato, porque é isso que vai decidir o nosso futuro a curto, médio e longo prazo. Muito obrigado.